Você já parou para pensar como eles transformam um deserto de sal completamente morto, localizado no lugar mais seco e inóspito do planeta, exatamente na energia invisível que mantém o seu celular ligado na sua mão agora mesmo? Pense na ironia. Você compra um smartphone brilhante, limpo, numa loja impecável, mas o coração desse aparelho nasce da sujeira, do sol escaldante e de processos industriais brutais. O mundo inteiro está travando uma guerra silenciosa e trilionária por um metal bizarro, um metal que é leve o suficiente para flutuar na água, macio bastante para ser cortado com uma faca de manteiga, mas poderoso o suficiente para ditar o futuro da humanidade. Sem o lítio, a sociedade moderna desmorona como um castelo de cartas. Não tem carro elétrico, não tem armazenamento para painel solar, não tem notebook, marca-passo, e o seu smartphone apaga para sempre em questão de horas. Mas o que as grandes empresas de tecnologia não fazem questão de te mostrar é que para criar essa bateria limpa e moderna que você usa todo dia, a indústria precisa de um processo que beira o absurdo. Um processo que suga bilhões de litros de água fóssil das profundezas, cria piscinas alienígenas com cores radioativas no meio de uma imensidão branca e usa fábricas químicas que parecem ter saído de um filme de ficção científica distópico. Prepara aí, ajusta a tela, porque hoje você vai ver de perto, passo a passo, como o chamado ouro branco é arrancado com violência do fundo da Terra até virar a energia pura que pulsa no seu bolso. Mas antes da gente colocar as máquinas pesadas para bombear o deserto, você precisa entender que esse não é um metal qualquer que a gente simplesmente acha cavando um buraco. Enquanto o ouro do seu anel e o ferro da sua casa foram forjados no núcleo quente de estrelas que explodiram, o lítio tem um currículo muito mais assustador. Ele é tão incrivelmente antigo que nasceu nos primeiros 3 minutos após o próprio Big Bang. Ele é o terceiro elemento da tabela periódica, o metal mais leve de todo o universo conhecido. Por décadas e décadas, a indústria pesada não dava a mínima para ele. Era considerado um material de nicho usado em pequenas quantidades para fazer vidro resistente ao calor de fornos, ou diluído para fabricar remédios psiquiátricos pesados. Mas aí, nas últimas décadas, algum engenheiro genial percebeu que esse metal tem um superpoder oculto. Ele é instável. Ele odeia ficar com os elétrons dele e adora soltá-los pelo caminho. Na linguagem da física, isso significa que o lítio é a armadilha perfeita, a esponja definitiva para armazenar energia elétrica em altíssima densidade. Da noite para o dia, a pedra esquecida e inútil virou o combustível inegociável do século XXI. Só que a natureza é cruel e impôs um problema gigante. O lítio nunca é encontrado em estado puro no meio ambiente. Por ser tão desesperadamente reativo, ele entra em combustão se tocar na água pura. Então a Terra o mantém sempre escondido, misturado, trancado dentro de rochas duras ou dissolvido em águas subterrâneas densas, venenosas e cheias de outros minerais. E separar o lítio das entranhas da Terra é uma verdadeira loucura de engenharia extrema. Agora, trazendo essa aula de química diretamente para o mundo implacável do dinheiro, porque as maiores potências mundiais, de Washington a Pequim, estão desesperadas comprando concessões de terras isoladas na América do Sul e na poeira da Austrália, porque nós entramos com os 2 pés na porta da corrida do ouro branco. A demanda global por lítio está projetada para crescer mais de 400% ou até 1000% nos próximos anos, impulsionada de forma agressiva por montadoras que precisam colocar dezenas de milhões de carros elétricos nas ruas. Mas o custo ambiental, logístico e financeiro para arrancar esse milagre da Terra beira o absurdo matemático. Mais da metade de todo o lítio que existe no planeta Terra não está em minas fundas na Europa ou nos Estados Unidos. Está concentrada em um lugar chamado Triângulo do Lítio, uma vasta e inóspita região de alta altitude que cruza as fronteiras da Bolívia, Argentina e Chile. Lá, nos Andes, a mais de 3.000 metros de altitude, onde o ar é rarefeito e o sol queima a pele em minutos, ele não está em formato de pedra sólida. Ele está dissolvido em um aquífero subterrâneo de água extremamente salgada, grossa e intragável, chamada salmoura. A proporção entre lixo e tesouro é de cair o queixo e assustaria qualquer investidor amador. Para produzir apenas uma única tonelada de lítio comercial, as mineradoras multinacionais precisam bombear até 2 milhões de litros dessa água salgada e tóxica do subsolo. Pensa nessa escala. É uma operação gigantesca, ininterrupta, de drenagem mecânica bem no lugar mais seco e frágil da Terra. É a engenharia humana movimentando bilhões de dólares para espremer o deserto até a última gota. E é exatamente nesse ponto da cadeia de suprimentos que o visual da mineração deixa de ser poeirento e fica completamente bizarro, digno de outra galáxia. Esqueça totalmente aquelas cavernas escuras, picaretas, os carrinhos de mina de filmes antigos ou explosões ensurdecedoras espalhando pedra. A mineração de salmoura de lítio se parece muito mais com um laboratório alienígena a céu aberto do que com uma mina tradicional. Primeiro, máquinas de perfuração colossais rasgam a crosta dura de sal grosso do deserto. Elas instalam tubos e sistemas de bombeamento que
chegam a dezenas ou centenas de metros de profundidade, sugando dia e noite aquela água barrenta, pesada e tóxica das entranhas da Terra. Essa água não vai para contêineres fechados. Ela é jorrada aos milhões de litros em bacias de evaporação rasas e gigantescas. Essas bacias são tão brutalmente grandes, se estendendo por tantos quilômetros, que podem ser vistas facilmente com clareza por satélites no espaço. E é aí que uma mágica química macabra e silenciosa toma conta do cenário. Conforme essa água pesada vai sentindo o impacto do sol andino escaldante e vai evaporando aos poucos, a alta concentração de minerais começa a reagir. O deserto branco de repente ganha quadrados matematicamente perfeitos pintados em tons vibrantes de amarelo fosforescente, azul turquesa profundo e verde limão estourado, parecendo baldes de tinta tóxica brilhante derramados sobre a terra. É uma paisagem hipnótica, linda para tirar fotos, mas um ambiente letal e industrial, onde a natureza está sendo completamente remodelada pelas máquinas. Até agora, se você prestar atenção, nós só puxamos água colorida do chão. Mas como é que os engenheiros conseguem separar as preciosas moléculas de lítio de todo o resto do sal comum, do magnésio inútil, do potássio e da sujeira, sem ter que gastar trilhões de dólares em contas de energia elétrica ou queimar montanhas de carvão? A resposta é simples e brutal. Eles terceirizam o trabalho pesado. Eles deixam a maior estrela do nosso sistema solar, o Sol, fazer todo o trabalho sujo de graça. Essa água neon, rica em lítio, é forçada a viajar de piscina em piscina, num circuito de decantação que leva meses a fio. Conforme a água evapora impiedosamente sob o calor, os sais mais pesados e inúteis cristalizam e afundam, formando crostas no fundo, enquanto o lítio, que você já sabe que é o metal mais leve do universo, fica boiando na superfície, ficando a cada dia mais e mais concentrado. A parte mais desafiadora e angustiante de toda essa logística é o tempo. Em um mundo onde queremos celulares carregando em 15 minutos, a natureza exige paciência. Demora entre 12 a 18 meses de evaporação lenta, ininterrupta, para que aquela água rala inicial se transforme numa lama amarelada, incrivelmente espessa, viscosa e rica o suficiente para interessar a indústria. As mineradoras ficam literalmente 1 ano e meio cruzando os dedos, torcendo para não chover, porque uma chuva forte estraga meses de evaporação, apenas esperando a água secar. Quando essa lama atinge a cota mágica de cerca de 6% de concentração de lítio, frotas de caminhões-tanque monstruosos entram em ação, roncando motores a diesel para sugar essa gosma super valiosa e transportá-la a centenas de quilômetros de distância, direto para os complexos de refinarias químicas. É agora que a calmaria do deserto fica para trás e a ficção científica química entra em cena pesada, barulhenta e fervente. Aquela lama amarela espessa, com meros 6% de pureza, ainda é lixo absoluto para o motor do seu carro ou para o seu celular. Ela precisa ser tratada. Esses caminhões despejam a gosma nas refinarias de processamento químico, que são verdadeiros infernos industriais. Um emaranhado caótico e brutal de tubos de aço inox, tanques pressurizados de dezenas de metros de altura e fornalhas que tremem o chão. Lá dentro, sem misericórdia, a lama sofre um bombardeio químico e térmico violento. Os engenheiros injetam toneladas de carbonato de sódio fervente e elevam a temperatura aos extremos. Sob esse estresse absoluto, o lítio não aguenta e reage instantaneamente, quebrando suas amarras antigas. Ele se separa violentamente da água barrenta e das impurezas, precipitando e caindo no fundo dos tanques enormes sob a forma de um pó incrivelmente branco, quase cegante. Esse pó pesado é então recolhido e cozido em fornos rotativos industriais titânicos para eliminar a última gota de umidade, virando finalmente o tão procurado e valiosíssimo carbonato de lítio. Ponto de checagem. Nesse estágio exato, com as fornalhas ainda cuspindo calor, nós atingimos a glória dos 99% de pureza. Estamos olhando para um pó branco, inodoro, que se parece inofensivamente com farinha de trigo ou açúcar refinado, mas que é precificado em dezenas de milhares de dólares a tonelada no mercado global. Mas segura a emoção. Por incrível que pareça, 99% ainda é pouco. Para fazer as baterias finas e potentes que rodam o seu mundo, nós não podemos simplesmente jogar esse pó dentro de um tubo. Nós precisamos transformar essa farinha química em um estado sólido, denso e perfeitamente manipulável de pura energia contida. Para o lítio finalmente receber a sua coroa e virar a alma eletrônica do seu celular, ele sai das fábricas químicas e entra nos santuários modernos da tecnologia, as chamadas megafábricas de baterias. Esses lugares são colossais, do tamanho de dezenas de estádios de futebol, mas com um controle ambiental obsessivo.
motivo. Eles operam as salas limpas, dry rooms. Esses ambientes precisam ser absurdamente secos e mais purificados e esterilizados do que as melhores salas de cirurgia de qualquer hospital de elite do planeta. O motivo? Se uma única, mísera e invisível partícula microscópica de poeira ou de umidade do ar cair no maquinário aqui dentro, ela pode gerar um micro-curto-circuito e fazer a bateria do seu celular explodir como uma granada na sua mão no futuro. Aqui, a tolerância para erros é rigorosamente zero. Aquele pó branco que veio do deserto é triturado em nanoescala e misturado com solventes altamente secretos e metais complementares, como cobalto e níquel, até virar uma tinta negra, espessa e letal, chamada slurry. Então, impressoras titânicas de ultra precisão, que não podem tremer um único milímetro, entram em ação. Elas pintam agressivamente essa tinta negra super rica em lítio sobre intermináveis quilômetros de folhas de cobre puro e alumínio. Folhas tão finas, mas tão finas, que chegam a ser mais delgadas do que um fio de cabelo humano. Essas placas úmidas e tecnológicas viajam a velocidades alucinantes por esteiras, passam por fornos secadores super rápidos e são esmagadas por rolos compressores gigantes de aço maciço, para garantir uma densidade perfeita. O passo final é pura engenharia de precisão. Máquinas ágeis cortam essas tiras e as enrolam velozmente, comprimindo milhares de camadas num cilindro ou quadrado prensado, em um processo carinhosamente apelidado na indústria de Jelly Roll, rolo de gelatina. Por fim, esse sanduíche perfeito de alta tensão é inserido na cápsula de metal que você conhece, banhada em um líquido químico condutor chamado eletrólito, selado a vácuo para nunca mais ver a luz do dia, e leva ao choque mais importante de sua existência, a carga de formação. É esse choque inicial de alta voltagem na fábrica que força os íons de lítio a se alinharem pela primeira vez. É o sopro da vida tecnológica, o momento épico que transforma uma montanha de sal e rocha morta e processada em um coração artificial, silencioso e pulsante de pura energia. É uma jornada industrial completamente insana de se conceber. Olhe para a bateria do seu lado. O processo inteiro começa como milhões de litros de uma água densa e barrenta, sugada brutalmente das entranhas mais profundas de um deserto branco, que não chove há anos. Essa água é cozinhada e castigada sob um sol escaldante por mais de 300 dias. Depois viaja, é fervida em caldeirões de ácidos industriais, passa por reações violentas, triturações moleculares e, por fim, termina a vida sendo metodicamente ensanduichada, prensada e eletrificada em folhas de cobre microscópicas. Todo esse gasto inimaginável de dinheiro, tempo, maquinário pesado e engenharia humana extrema só para garantir uma coisa: que você possa estar aí, deitado ou no ônibus, dando aquele scroll infinito nas redes sociais, assistindo a vídeos no YouTube e trabalhando, sem precisar ficar acorrentado com um fio na tomada da parede. E aí, fala a verdade, você já imaginava todo esse processo colossal e brutal para alimentar o simples aparelho que está na sua mão agora? Deixa aquele like gigante aqui embaixo se a química bizarra e a engenharia pesada por trás disso tudo conseguiram explodir a sua mente hoje. Não esquece de se inscrever aqui na Fábrica de Tudo e ativar o sino, porque nós vamos continuar rasgando as paredes e desvendando como as coisas invisíveis que controlam o nosso mundo moderno são realmente feitas. E comenta aqui embaixo qual é o próximo material brutal ou o próximo processo gigantesco da indústria que você exige ver dissecado por aqui. Valeu demais por acompanhar até o final. Tamo junto e até o próximo vídeo.